Certo, colegas. Na verdade, a minha exposição era amanhã às 15h, mas pelos arranjos necessários em todo evento que precisa de trabalho voluntário e colaborativo de pesquisadores de vários países, tenho a honra de abrir este encontro, este colóquio, e o meu tema é sobre a vertente Armand Matelar. Eu vou colocar brevemente algumas questões que são importantes do ponto de vista epistemológico, teórico e metodológico do trabalho dessa vertente, em especial do professor Armand Matelar. A grande maioria deve ter alguma informação sobre o professor Matelar, mas ele é um dos autores de referência no contexto mundial do campo das ciências da comunicação. É interessante para nós, como latino-americanos, que tanto ele quanto outro autor paradigmático, como Jesus Martín Barbero, são autores de origem europeia. O Martín Barbero castelhano e o Armand Matelar belga. Então, o Matelar é um euro-latino-americano, num momento dado virou mais latino-americano que europeu, e ao mesmo tempo que belga, francês, chileno, caribenho, etc. Então, é essa mistura de identidades que muito bem teoriza o Stuart Hall. Então, um primeiro aspecto das colocações de Matelar é a crítica sistemática dos sistemas hegemônicos de informação, controle, espionagem e repressão em perspectiva transdisciplinar. A transdisciplinaridade, a partir da crise dos paradigmas em meados do século XX, ela foi entrando como uma noção, como um pensamento, como uma orientação epistemológica que já tinha antecedentes, por exemplo, nesses encontros do MIT, organizados pelo Norbert Wiener em 1947, nos quais tanto Gregory Bateson, quanto o Wiener, quanto o Jackson, vários autores em várias perspectivas, olhavam a necessidade de um saber transdisciplinar. Palo Alto, para nós, nesse sentido, é uma referência muito importante. E o Matelar, ele vai aprender na América Latina, e já com as suas experiências existencialistas na Europa como jovem, com a grande influência do filósofo Jean-Paul Sartre, ele vai aprender, ele vai sentir essa necessidade de confluência e mistura de saberes a partir de várias disciplinas. Então, a pesquisa cuidadosa, organizada e aprofundada dos sistemas comunicacionais, trabalhada mediante uma multiplicidade de fontes sobre os sistemas de comunicação no mundo, ha sido um dos frentes de investigação mais desenvolvidos pelo Matelar. Ele tem a invenção da comunicação, por exemplo, que é uma pesquisa que vai mostrar como se configuram os sistemas midiáticos contemporâneos a partir do século XVIII, como se dá toda essa processualidade de articulação e de interrelação das necessidades gerais do sistema econômico-político com sistemas de informação e com sistemas de comunicação. Nessa linha, suas problematizações teóricas han combinado interrelações entre história, geopolítica, economia política, epistemologia da comunicação, teorias críticas interdisciplinares do campo, sociologias dos meios, teorias jurídicas e teorias culturais. O desafio transdisciplinar tem sido assumido de modo intenso. A interrelacionalidade e a reformulação de argumentos em termos comunicacionais é um esforço que foi situando o Matelar como um dos referentes, primeiro na América Latina e depois na Europa, porque foi na América Latina que se formou como pensador em comunicação. E nessa formação em comunicação é importante um fato, uma coincidência
como a presença do Paulo Freire exiliado no Chile e o Matelar indo trabalhar como voluntário no Chile, encontrar o Paulo Freire no gabinete na frente do seu lugar de trabalho. Então, a quebra do olhar instrumental, do olhar comunicativo mais funcional, aconteceu com essa fortíssima influência latino-americana que vai ser o Paulo Freire. Matelar, então, na geopolítica mundial e nos seus conhecimentos em relação com isso, ele trabalha as imbricações estruturais entre complexo militar industrial informático, sistemas midiáticos hegemônicos transnacionais, sistemas financeiros, modelos democráticos liberais de Estado e lógicas da segurança nacional. Os discursos sobre as multinacionais produtoras da warfare, campanhas de guerra, eletrônicas e simbólicas, têm tido uma fundamentação teórica densa que tem trabalhado genealogias conceituais, estratégicas e filosóficas, ao situar as fontes e as partes das concepções e das realizações hegemônicas sobre o poder. Temos uma obra-prima na década passada, importantíssima, que é o Mundo Vigiado. Nesse mundo vigiado se condensam umas 4 décadas de conhecimento e de pesquisa sobre esses aspectos. Ultimamente temos do Orwell ao cibercontrole, em colaboração com colegas europeus também. Então, Matelar, já muito novo, com 20 e tantos anos, foi encarregado pelo Salvador Allende de conhecer como funcionavam os sistemas de satélite altamente militarizados nos Estados Unidos dos anos 60. O Matelar vai ir para os Estados Unidos como um pós-doutor, fazer uma pesquisa sistemática, graças à colaboração dos pensadores críticos estadunidenses também. Então, se especializa em esta mistura de redes de informação, redes de comunicação e redes de espionagem. Vocês veem que as elaborações do Matelar, que para a década dos anos 80, meados dos anos 80, até meados dos anos 90, vão ser proposições que resultavam um tanto difíceis de aceitar, porque existia uma abertura democrática na América Latina, existia aquilo que muitos falavam, uma época pós-moderna, pós-histórica, pós-industrial, pós-tudo. Então, se colocavam alguns elementos nessa época como questões que já não aconteceriam no mundo contemporâneo de meados dos 80 para meados dos 90. O fato é que essa continuidade sistemática do Matelar, hoje que tem uma ampliação significativa com as redes de software livre e com as redes de colaboração, principalmente no Wikileaks, vamos confirmar aquilo que ele tem trabalhado geopoliticamente como esse sistema mundo, um sistema mundo que vem da Escola dos Anais, uma escola muito cara para o Matelar, uma escola da área da história. Essa Escola dos Anais vai ter continuidade com o Immanuel Wallerstein, que tem a Fundação Ferdinand Brudel nos Estados Unidos, e essa escola então se preocupou de pensar o sistema mundo. O Matelar, numa linha transdisciplinar, numa epistemologia histórica, ele vai trabalhar o sistema mundo comunicacional. E vocês têm uma obra-prima nesse sentido, que é Comunicação Mundo. Em Comunicação Mundo, ele vai realizar toda uma reconstrução e uma explicitação de como esse sistema mundo comunicacional funciona, de como esse sistema mundo comunicacional se estrutura, de como se configura, de como funciona na sua realidade. A perspectiva genealógica, isso também numa epistemologia histórica, ele trabalha a genealogia das ideias e das estratégias. Está muito preocupado em que não fiquemos e que não se fique
nas modas intelectuais, nos operadores semânticos vazios. Então, tem levantado uma reflexão sistemática e uma crítica em relação com a categoria globalização. Tem definido e tem delimitado um conjunto de processos que acontecem na contemporaneidade e, claro, numa linha que é bastante forte na França, vão argumentar em relação aos aspectos midiáticos e aos aspectos culturais como processos de mundialização, situando a globalização na dimensão econômico-política. Eu tenho aqui um conjunto de questões que vocês podem ler depois para quem se interessar mais sistematicamente. Como eu tenho pouco tempo, então vou ir pensando aqui, colocando para vocês alguns elementos, algumas provocações, algumas pistas. Então, falávamos que Matelar tem sido um grande mestre na arte das epistemologias históricas. Tem trabalhado as continuidades e as rupturas, a contradição chave entre forças inventivas culturais, forças inventivas científicas, forças inventivas técnicas, políticas e sociais, e os sistemas de controle, vigilância, repressão, exclusão e exploração continuam gerando fortes embates em todas as regiões do globo. Por uma parte, existe em Matelar um conjunto invalorável de conhecimentos e sensibilidades que poderiam provocar transformações socioculturais saudáveis e, por outra, cegueiras oligopólicas que pretendem manter um status quo inviável. Matelar tem tido uma sabedoria como poucos para mostrar brilhantemente essas problemáticas. Longe dos dogmatismos, das ortodoxias, dos fundamentalismos e das denúncias fáceis, ha produzido um legado importante para o conhecimento dos processos comunicacionais no século XX e inícios do século XXI, na sua multidimensionalidade e multicontextualidade. A cultura geopolítica, os sistemas midiáticos, os poderes, a história, a mundialização e a comunicação são problemáticas amplas assumidas em interrelação frutífera. A crítica de Matelar, que Matelar organiza aos planos filosóficos, teóricos, metodológicos, técnicos e existenciais, permite para o autor ter um rigor que busca a abertura, busca o dribbling, busca a alteridade, a imersão, o deslocamento, o acaso, o paradoxo, o inesperado. Os planos teóricos são estratégicos, no obstante, estão plenos de atualidades, de novidades, de cotidianidades, de detalhes, de realizações. O estratégico é mostrado nos seus processos existenciais concretos. Em suas argumentações, trabalha com conceitos, não com operadores semânticos, nem com especulações irresponsáveis e pomposas. Então, nesse sentido, temos um referente teórico importante, e no plano teórico, então, na dimensão teórica, o Matelar, no plano teórico, o Matelar, temos um choque de tempos aqui, não sei, aqui é às 9h10, parece que já é às 9h15. Vamos, então, no plano teórico, o Matelar, com os seus grupos de trabalho e com cooperação da Michelle Matelar, ele tem trabalhado essa pesquisa histórica das teorias da comunicação e uma reconfiguração que foi a principal referência na formação em teorias da comunicação na França durante os anos 80 e 90. Ele vai trazer para a comunicação alguns referentes e comunidades importantes, como vai ser a própria retomada da Escola de Chicago, nos seus aspectos jornalísticos de passagem
de uma epistemologia do jornalismo para uma epistemologia da comunicação. A retomada da Escola de Palo Alto, na sua complexidade, que dá uma quebra estratégica e definitiva à concepção de comunicação como linearidade e que permite pensar a comunicação como múltiplas dimensões. Ele vai trazer, por outra parte, o pensamento crítico do Ray Mills, que é aquele que abre, é o desbravador dos estudos culturais estadunidenses, é um crítico metodológico magnífico no contexto estadunidense. Eles vão retomar, por outra parte, o referente existencialista e valorizar toda a crítica à dialética ortodoxa presente em vários setores das esquerdas mundiais. Eles vão retomar e vão afirmar o retorno do sujeito. O sujeito tinha sido expulso durante o auge do estruturalismo e do funcionalismo, dos planejamentos, das problematizações. Então, várias reformulações que problematizam a intersubjetividade a partir da filosofia analítica, a partir de Habermas, a partir dos próprios psicanalistas críticos, vão ser retomadas pelos Matelar. Então, essa vertente tanto da semiologia estrutural, que se abre na sua última fase, quanto das semiologias da cultura do Oriente, tão ricas para nossos conhecimentos, eles retomam. E me dirijo então à parte final, porque já estou com o tempo estourando. Vamos respeitar que temos muitos colegas para falar, né? E só colocar que a transmetodologia, como fortalecedora da investigação comunicacional, colocar aqui que Matelar tem sido um inspirador, um autor pesquisador decisivo para a construção da perspectiva transmetodológica, que construímos em coletivo a partir da combinação, da confrontação e mistura de métodos e teorias em perspectiva criativa. E em interrelação com as ciências sociais, as ciências da linguagem, as ciências humanas, as ciências em geral e os saberes ancestrais dos povos. Tem sido a irreverência, o rigor, o cuidado, a coerência, o aprofundamento e o compromisso político em uma existência fecunda e emancipadora o que nos tem legado Matelar. Muito obrigado.